dia, meus irmãos. Como vocês estão hoje? Espero que tudo esteja bem com vocês nesta sexta-feira. Hoje nós vamos para o capítulo 4 de Colossenses. Nós estamos nos últimos mais ou menos 9 dias, estávamos estudando e meditando, conversando em Colossenses sobre as coisas essa carta de Paulo, né, que ele escreveu. E hoje eu quero começar com o último versículo desta carta, porque é importante que a gente lembre isso. Versículo 18 de capítulo 4. Últimas palavras desse capítulo, Paulo escreveu assim: saudação da minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões, a graça seja convosco, amém. Eu quero vocês notem em capítulo 4, uma coisa importante que a gente lembra, a gente já mencionou várias vezes, mas às vezes esquecemos, é tão fácil esquecer, enquanto nós estamos ouvindo as palavras de Paulo, lendo essa carta que Paulo escreveu, às vezes nós esquecemos que ele estava na prisão. Às vezes nós esquecemos que nós acreditamos que ele tinha uma doença nos olhos, que não dá para escrever muito, né? Então para mim, é importante que a gente note na última parte que Paulo estava comentando, estava falando sobre as pessoas em capítulo 4, as pessoas que estavam envolvidas no Evangelho. E uma coisa que para mim, nota em capítulo 4, vamos notar versículo 1. Vós, senhores, fazei o que for de justo e cuidado de vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela em ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta de palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso. E esses versículos, ele falou no versículo 5, andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Ou seja, nós temos que lembrar que em cada dia nós temos 24 horas, 7 dias por semana. Então, Deus está nos dando tempo para falar com as pessoas, para evangelizar, para falar sobre o amor de Cristo. E Paulo, aquele Paulo que estava preso, estava dizendo: ora para mim que eu posso ter mais oportunidades. Gente, ele termina esta carta mencionando, e nós não vamos ler esses nomes aqui, vocês podem ler depois, mas eu quero que vocês notem que ele estava comentando e estava agradecendo todos os irmãos que estavam envolvidos no ministério com ele. Como eu posso aplicar isso? Como você pode aplicar isso para você? Cada um de vocês que estão assistindo, que nós não estamos sozinhos neste mundo. Amém? Vocês, pastores, vocês não estão no ministério só. Às vezes parece, né? Às vezes parece que você está sozinha, mas nós não estamos sozinhos. Deus está conosco, mas também Deus coloca muitas pessoas ao nosso redor para nos ajudar. E vocês, irmãos, vocês têm que lembrar isso. E em Romanos 5, o outro livro, carta de Paulo, interessante porque Paulo, em capítulo 5 de Romanos, diz assim, que vocês já conhecem esses versículos, mas vamos ler de novo, só para lembrar o que Paulo escreveu, lembrando que ele escreveu na própria mão em Colossenses. Ele falou assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não
traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eu gosto desses versículos, irmãos, sabe por quê? Porque Paulo, aquele Paulo que escreveu Colossenses, estava na prisão, estava com doença, e se lembra, vocês que estão em Paraisópolis, eu preguei uma mensagem muitos anos atrás, falando sobre nossas desculpas. Quantas desculpas que você tem hoje e eu tenho para não falar, para não evangelizar, para não fazer a vontade de Deus às vezes, porque nós estamos doentes ou nós não temos condições. Mas aqui Paulo está dizendo somente pela também entrada, versículo 3, somente isso que também nos gloriamos. Quando foi a última vez que você podia dizer a mesma coisa? Nas tribulações. Quantas tribulações você tem? Que eu tenho? Quantas dificuldades que você tem e eu tenho? Sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. A paciência, a experiência. A experiência, a esperança. Então, por isso, Paulo terminou aquela carta de Colossenses. Começou o capítulo 1, falando que ele ouviu sobre a fé deles. Capítulo 2 e 3, a gente conversou bastante sobre isso nos últimos 5 ou 6 dias. E capítulo 4, ele está terminando a carta, agradecendo nem somente o Senhor, pedindo oração e também agradecendo pelos esses 9 nomes, está escrito lá, que estava junto no ministério com ele. Eu quero a gente pensar bem sobre isso. Como eu posso aplicar isso hoje para mim e para você? Lembrando que nós não estamos sozinhos. Lembrando que nós temos pessoas ao redor de nós que podem nos ajudar, nem somente no ministério, mas na sua família, no seu trabalho, na sua escola. Todas essas coisas. Deus coloca a gente em nossa vida, gente, para o nosso bem. Lógico, temos inimigos, cada um de nós tem. Cada um de nós tem inimigos que estão tentando nos atrapalhar, nos destruir. Mas nosso Deus é maior. Nosso Deus é maior. Paulo estava terminando esta carta, falando com os irmãos e irmãs daquela igreja e para nós hoje. Fique firmes, não desiste, porque Deus está com você e comigo, e Deus coloca as pessoas ao redor de nós, tá bom? Então eu vou encorajar vocês para ler essa carta. É só 4 capítulos, poucos versículos. Ler de novo, sabe por quê? Eu já aprendi muitos anos atrás que nós podemos ler um versículo e o próximo dia, próximo mês, próximo ano, vamos ler de novo este versículo e a gente vai aprender mais. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus nos ensina. E cada vez que a gente abre, realmente vai nos ensinar uma coisa nova. Então, estou encorajando vocês para ler Colossenses. Você vai gastar poucos minutos para ler a carta inteira. Entendeu? E você vai achar mais coisas que eu não achei. Mas essa foi uma grande bênção nas últimas 2 semanas para concentrar, para ensinar, para meditar juntos nessa carta de Paulo, tá bom? Que Deus abençoe vocês e segunda-feira vamos para o outro assunto que eu não sei ainda, mas Deus vai nos mostrar antes de segunda-feira, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo fim de semana e eu vejo você na segunda-feira. Tchau, tchau.